Olá, eu sou o Vinizan e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre preço, tá? É um negócio que parece a princípio algo simples, algo comum, básico, que todo mundo sabe, mas isso de forma conceitual e de forma visando resultado, eu diria que é um tanto mais complexo, tá? Então a gente vai hoje trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre formação de preço, principalmente na parte de serviço de uma agência, tá? Então tudo começa o seu preço com uma pergunta simples: o que o cliente quer? Solução para o problema dele. Ele quer um prazo, porque ele tem pressa, ele quer um preço coerente e ele quer um atendimento satisfatório. Tá? Então tudo isso são fatores que não são constantes. Então a gente tem o trabalho seria equalizar tudo isso, tá? É, Para isso a gente tem que pensar em não falar grego. O que é não falar grego? Não usar termos que não interessa para ele, que para ele nem conhece. Tá? Como, por exemplo, aqui a gente está dando um exemplo Ajax. O que é Ajax para ele? Então ele não a gente tem que conversar o que ele entende, tá? Em termos de problema e solução. E como a gente vai cobrar por isso? Entendendo esses fatores. Tá? Então a gente coloca por insumos. Então, dentro de uma produção, a gente poderia, se fosse uma peça física, poderia chamar de prego, poderia ser uma lixa, né? Então, no nosso caso, em termos de serviços digitais, por exemplo, para uma agência, a gente trataria, por exemplo, tratar uma foto, por exemplo, seria criar páginas, né? É, por preço fechado, eu posso falar, o projeto seu custa tanto, eu vou te entregar por esse valor, por hora de trabalho. Só que tudo isso quando você começa, você não tem uma noção clara de tudo isso, né? Então a resposta qual é? Depende. Né? Depende do quê? Se você percebeu quem que é o cliente, como que ele quer ser tratado e como que ele quer pagar isso. Geralmente é um acordo que você faz com ele. Só que para isso você tem que ter uma base. Não é isso? Tá? A base do quê? Como você tem uma base? Geralmente um protótipo. Você pode prototipar isso daí, ele aprova e você faz o preço. Porque você tem às vezes uma base de horas, de tempo que vai. Tá? Tá? E geralmente por insumo não é uma forma legal para cobrar, porque o cliente não consegue, ele não percebe valor no insumo, ele percebe valor no projeto como um todo. Tá? E aí a pergunta, como que eu vou orçar diante disso? Então, para a gente poder gerar esse orçamento, poder fazer a venda e ganhar o nosso dinheirinho, né, a gente tem que entender de custo. Então, agora a gente entra na parte de custo mesmo. O custo é dividido entre custo fixo, custo variável e o custo patrimonial, com relação a algum investimento, tá, do seu negócio. Geralmente tem mais alguns custos, semifixos, semivariáveis, mas não é o interesse nosso aprofundar nisso, é mais para ter uma noção de como é que funciona. Então, quais são os custos fixos? Os custos fixos são os custos que você tem, que você já começa o mês devendo. Então, para o seu negócio girar, independente se você vende ou não, você já deve, como a luz, o telefone, a internet. Então, geralmente, eles são mensais, esses custos. Tem os variáveis. Os custos variáveis, geralmente, eles incidem cada vez que você efetua uma venda. Gerou um negócio, esse custo, ele incide. Tá? Como numa empresa, se não fosse uma agência, por exemplo, uma fábrica que fabrica, talvez, um determinado item de ferro. Então, cada vez que ele faz uma venda, ele produz, ele usa a matéria-prima que é o ferro. Verdade, ele usa de repente uma solda, então são custos variáveis que variam conforme a atividade da empresa, tá? Então aqui está, por exemplo, de um trabalho, custo de terceirização, comissões, então se vende existe uma comissão a ser paga, então esse é um custo variável. E o patrimonial, isso tem relação às vezes a algum investimento, com o que você tem de patrimônio de dinheiro investido. Então geralmente se usa computador, livro, software. Né? Se fosse numa empresa física, seria, por exemplo, um computador, uma máquina que você comprou para produzir. Né? E geralmente esse custo ele é diluído pela vida útil que ele tem, né, para te oferecer. Então a gente vai começar a calcular. Né? Uma vez que a gente calculou os custos, ainda faltam coisas para formar o preço. Tá? Então a gente vai calcular isso em relação aos fixos também. Então, por exemplo, aqui é um exemplo simples. Tá? Então, a gente teria eletricidade, R$ 90 por mês, o telefone R$ 90 por mês e a internet. Então,
Então seria um custo fixo mensal de R$270 por mês. Então já iniciaríamos o mês devendo R$270. O patrimonial, então a gente tem um computador na agência, um software, um curso que a gente comprou, de repente algum livro que a gente paga mensalmente, né? Então a gente dilui o computador. Então isso geralmente a gente chama de depreciação, que é um assunto também bem longo e mais complicado, né, contabilmente. Isso até legalmente, em empresas maiores, geralmente isso você é obrigado a fazer isso, tá? Agora nesse caso aqui, a gente vai fazer isso mais por efeito de custo, para a gente entender que um computador custa e com 36 meses ele está defasado. Então a gente pega o valor do computador e divide em 36 meses. Quer dizer que mensalmente ele custa para a gente R$ 79,44. Igualmente com o software e com esses cursos de livro, tá? Então a gente tem aqui mensalmente R$ 191,37 que a gente gasta com o nosso investimento, no nosso patrimônio. E aí os custos fixos e patrimoniais, somando os dois, a gente tem um total de R$ 461,37. Então, mensalmente, de acordo com o investimento que a gente fez, né, e a gente se propôs a abrir empresa já pagando esses custos mensais fixos, a gente já entra devendo R$ 461,37, trabalhando, vendendo ou não, tá? A gente vai ter que chegar numa conta também que seria o custo fixo por hora, né? Porque toda a nossa base de trabalho, né, todo o custo nosso é formado por hora. Então a gente tem que saber quanto custa realmente tudo que a gente tem em relação à hora, né? Então a gente considera aqui 8 horas de trabalho e 6 dias por semana. Então a gente tem por mês, 40 por semana, 48 horas. O ano tem 52 semanas, que dá 52 vezes 48. A gente tem anuais 2.496 horas. O ano tem 12 meses em média, 208 horas mensais. Depende da empresa, faz essa conta um pouquinho mais baixa, porque às vezes o funcionário ele não rende, né? O tudo não rende nessa base de horas de 8, tá? Mas por efeito de cálculo a gente calcula dessa forma mesmo, para poder simplificar. Então agora a gente tem que cada hora nossa, tá? Custa R$ 2,22. Então a gente divide o nosso custo fixo, que é R$ 461, pela quantidade de horas mensais. A gente tem 208 horas mensais. Então cada hora nossa custa R$ 2,22. Então, que a gente chegou na conclusão aqui? Que o trabalho nosso, ele custa R$ 2,22 a hora. Então, durante essas 8 horas por dia, a gente está consumindo R$ 2,22 a cada hora que passa, mesmo que você não faça nada, tá? E aí a pergunta, quanto você quer ganhar? Quanto você precisa ganhar, que é o seu salário, ou o 13º, alguma férias que você precisa, tá? Então, teria uma margem que você precisa deixar, tá? Então, vamos supor que seja R$ 2.500 por mês. Então, como a gente vai fazer a conta? Então, o salário é 2.500, tá? Você quer ter um 13º salário, algumas férias, algumas coisas, tá? Então, a gente vai fazer a conta de 1/3 a mais, desses 2.500. Então, somando tudo no final das contas, tá? A gente vai ter um total aqui de R$ 3.030, tá? Então, se a gente dividir esses 3.030 por 208, que é o total de horas por mês, tá? Você vai ter que ganhar 14,51 a hora. Então, quando a gente soma, tá, mais os impostos, tudo isso, né, que são obrigações legais que você tem, tá? O valor ele já aumenta um pouco também, tá? Então, aqui, para a gente poder resumir essa conta, o que aconteceria? A gente teria aqui um custo fixo mais o patrimonial, que é o que está depreciando o nosso negócio, mesmo que a gente não trabalhe, custa R$ 2,22. E mais a nossa mão de obra, que é o tempo que você se propôs a receber pelo tempo que você está dedicando. Então, a gente sabe que a hora nossa é 16,79, tá? Então, você tem que obter um lucro também, que ele está dizendo aqui que seria 30%, né? Cada um vai escolher o seu, tá? Então, a gente vai fazer o por hora, daria 16,79. 21,83. E quando a gente for ajustar os valores, né, a gente geralmente não tem uma ocupação completa. Então, isso tudo seria se a gente tivesse ocupação completa, 100% do tempo rodando, né? Mas não acontece. Então, se a gente for trabalhar uma taxa de ocupação aí de 50% a 70%, né, que vamos trabalhar uma média de 80%, tá?
Então, o valor da venda na hora seria daí R$21.83, né, dividido por 80, que seria 80% da ocupação, tá? Que daria 27,29 a hora, ou melhor, arredondando R$28. Então, o seu preço por hora você conseguiu, custa R$28 a hora, tá, do trabalho. Então, agora a gente volta para o orçamento do cliente, né? Que necessariamente depende do que? O valor da hora você já sabe, né? Então, você tem que entender direitinho qual que é a necessidade do cliente, né? Montar um mapa mental para você detalhar essas atividades que vão ser feitas para você poder não ter problema de gastar horas a mais e ter prejuízo, né? Então, um case, por exemplo, um site informal com notícias diárias, tá? Ele vai informar sobre a empresa, o que ela faz, e disponibilizar uma forma de contato. Então, é alguma coisa bem simples, bem comum nos dias de hoje. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai desdobrar isso em tarefas, em etapas, em partes, tá? Então, vamos lá. O primeiro braço que a gente abre seria o site, o front-end e o back-end. Então, seria a parte que não é vista e a parte que é vista, tá, do site. Então, a gente já tem aqui o front. O que vai ter? Então, seria as páginas que você vai ter que construir. A home, o contato, news, empresa, produtos, enfim, tudo que vai aparecer, tá? E o back seria a parte que você vai ter que programar, né? Ter que montar para fazer os news funcionar, né? Os newsletters. E os usuários, né? Seria o cadastro, o gerenciamento, né? O login de usuários. E aí você, abrindo um pouquinho mais ainda, tá? Você vai ver o que envolve cada página dessa. Que seria a parte de design, a parte, às vezes, de conteúdo interna, home, né? Tudo que vai envolver essa parte. E a parte também do back-end, que seria a programação, toda a modelagem desse banco de dados e tudo isso. Tá? Então, o que você vai fazer para chegar no acordo do que você vai cobrar, né? Então, seria a dinâmica com cálculo de horas, né? Depois de fechado, você faz o que? Você entende quanto vai gastar de hora em cada etapa dessa, em cada parte dessa, tá? Geralmente, o que a gente orienta, né? Geralmente, o comum de fazer, você coloca 10% de margem de erro, porque realmente não é tão simples você chegar no valor, no tempo exato de produção de tudo isso. Tá? E 10% de margem de choro, que geralmente o cliente ele chora também. Tá? Diante do resultado que você fechou o orçamento, você entende se o número está coerente, e aí a grande questão, aqui hoje é o grande problema no mercado, será que o seu cliente vai pagar isso que você cobrou? Então, essa é a grande dúvida. Porque hoje o preço, geralmente você... o caminho ele é o contrário. Não é você que forma o preço, quem forma o preço é o mercado. E aí você tem que adaptar todos aqueles custos que a gente passou à necessidade do mercado, para você entender se você vai ganhar ou não, se é viável ou não você fazer por aquele preço. Tá? Bom, a gente conversou um pouquinho sobre como você gerar um orçamento com base em custos. Tá? Então a gente chegou aí em como a gente calcula o preço da hora, né, e como a gente precifica um projeto né, com relação ao tempo que ele consome, e em relação às despesas, né, custos fixos variáveis do seu negócio. Espero que tenha ficado claro, e você pode ver alguma coisa mais disso na ocainterativa.com.br, tá? Trabalhando consultorias em negócio, provavelmente voltada para a internet. E é isso, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.